Bom dia, tudo bem aí? Como você tá? Vida dura aí? Já cansou de não fazer nada? Ah, já cansou da quarentena? Tem uns que estão trabalhando, tá tudo normal, mas a tensão nervosa chacoalha, né? E nesse chacoalhar aí, eu queria te dar uma palavra de conforto, né? Uma palavra de ânimo para você aguentar mais um tempo aí. A vacina está sendo testada, logo logo já vamos estar livre e inaugurar as cadeiras e fazer uma grande festa aqui. Vai ser dias de festa, vamos começar sábado e domingo. Depois a gente emenda, né? Vamos ver o que vai dar. Vocês estão bem? Hein? Algumas pessoas estão me ligando, dizendo do seu progresso, algumas aprendendo muita coisa, sendo discipulados por Deus, né? Sendo discipulado pela vida. E tem pessoas que não, tem pessoas que estão vivendo normalmente, né? E sem buscar Deus, porque não tem mais a igreja para cobrar. Então eles estão normal, estão com a vida deles. Mas o evangelho é feito assim, é só para os que querem. Você que está me assistindo, você é o que quer, né? E é o que mantém a obra, é o que quer evangelizar, é o que quer ser missionário, é o que queria falar para todo mundo. E é o que está conseguindo. Eu fiz 60 anos, né? Essa semana. Passou muito rápido. Essa idade depois dos 35. Horrível, né? Horrível de bom, né? Passou. Nós não vamos poder voltar mais ao passado. E aí a gente vem aquele arrependimento. Por que eu fui fazer tais coisas? Por que eu fui deixar de fazer tal coisa? Por que eu fiz isso, como a gente falou ano passado, né? O tempo está passando, né? E a gente não está vendo muita coisa. Você está de Bíblia aí? Não pegou a Bíblia? De novo, meu. Pega a Bíblia aí, vai. Te dou 5 minutinhos. Voltando a falar do... Enquanto você pega a Bíblia aí, voltando a falar do seminário das crianças que a gente está fazendo, tem bastante gente. E eu queria que, se você quisesse entender por que você não gosta dos teus pais, por que você tem aversão à autoridade, por que acontece tudo isso na sua vida, porque você não consegue ficar no emprego, por que você não consegue ficar no relacionamento, sei lá, por que o dinheiro teu não dá em nada, aí você assiste esse seminário que vai ser bom para você também. Isso aí, na verdade, nós vamos falar de todo tipo de maldição, como entra nas crianças. Como entrou em você, você sabe? Não, então aprende. Criança não vai poder se libertar sozinha, certo? Por que ele não vai poder se libertar sozinho? Porque criança, ela não tem inteligência suficiente para entender as coisas espirituais e ela precisa exatamente dos pais. E nós estamos dando um seminário para os pais passarem para os filhos, né? Ou mudarem as suas vidas para os filhos não serem amaldiçoados. Então, se você quiser entrar, por favor, eu vou ter os episódios gravados, alguns é ao vivo, amanhã vai ser ao vivo, né? Nós vamos ter um live, certo? Amanhã. E também uma palavra gravada que eu gravei na praia, né? Mas vou ter um livezinho pequeno antes para conversar com os pais e depois nós vamos ter essa palavra gravada. E você, por favor, se empenhe em querer, né? Entender o Evangelho, entender o campo espiritual. Se você está com a Bíblia aí, abre em Colossenses. Sabe onde é Colossenses ainda? Você lembra? Você está lembrado ainda de Colossenses? Onde é? Então é lá mesmo. Depois de Filipenses 4:8. Manja? Aquele lá. Depois. Fala assim na Bíblia. Colossenses é um livro maravilhoso. Paulo, quando escreveu aos Colossos, né? O povo de Colossos, ele falou sobre muitas coisas, né? E ele pegou um povo lá que era bem firme, mas ele tinha que avisar muito, né?
as doutrinas. O que é doutrina? Vamos lá. Nós temos uns conceitos que a sociedade vem tentando derrubar. Você veja as leis aí, né? Uma pior que a outra, para os nossos filhos, para as nossas famílias e tudo mais. Tem algumas que estão querendo entrar forte, mas ainda o Senado dá uma resistida, dá uma enrolada para não ser motivo de alvo de derrota moral, né? Então, a doutrina serve para trazer você de volta a um rumo. Então, vamos lá, doutrina é algo que traz você de volta ao rumo. Por exemplo, você está no caminho de Cristo. Aí o mundo vai te trazendo um monte de coisa, um monte de coisa, um monte de coisa, que daqui a pouco você está andando tão longe e não sabe mais se é certo ou errado. Eu estava ouvindo há muitos anos atrás, aí tinha um pastor que andava comigo, que eu andava com ele, na verdade, e ele falava algumas coisas, eu ficava meio assim, porque ele queria distorcer a Bíblia a favor dele. E a doutrina dele começou a modificar. E aí eu comecei a ver que a derrota dele estava chegando. Então você tem que tomar muito cuidado para não cair nessas derrotas aí, né? De Satanás, que usa a Bíblia, até a própria Bíblia, para te afastar de Deus. E nós não podemos ser assim. Nós temos que ter a clareza do Evangelho e não a dificuldade do Evangelho, né? Então doutrina serve para voltar ao caminho, tá? Olha, o que fala aqui no capítulo 2. Já abriu aí? Colossenses, meu filho. Depois de Filipenses, lembra que eu falei? Filipenses, Colossenses. Tá, abriu? Tá bom. Porque quero que saibas quão grande combate tenho por vós. O que é isso? E pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados, estejam unidos em amor, enriquecidos da plenitude e da inteligência para o conhecimento do mistério de Deus e Pai e de Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. E é verdade. E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e firmeza da vossa fé em Cristo. Amém? Vou continuar, tá? Tem pessoas que falam assim, pastor, por que você não abre um monte de igreja para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá, né? Abrir igreja, se fosse fácil abrir igreja assim, aí é fácil mesmo, abrir igreja é só abrir uma porta, mas o problema é ter a liderança de acordo com um pensamento de Cristo, que é difícil. A maioria das pessoas querem uma abertura de igreja, coisa assim. Não estou falando aquele que tem um motivo de evangelismo de verdade, né? Mas se o evangelismo for também feito de uma forma religiosa, essas pessoas vão até piorar em se converter no evangelho meia boca, né? E Paulo, ele zelava por mandar palavras por causa de manter na doutrina, porque Paulo foi um camarada que ele foi em muitas culturas diferentes. Ele pegou todos esses países que hoje são contra o evangelho, por exemplo, Turquia, naquela região, na janela 1040, que é tudo e fazer missões lá, eu não quero não, porque esse povo recusou Cristo e Jesus falou assim, os que não te atenderem ou não quiserem esse evangelho, bate o pé da poeira e cai fora, porque eles não quiseram. O problema cultural é muito grande. Né? Estava discutindo com a Célia, com a Adriana, que a gente estava fazendo a apostila das crianças aí, e a gente estava muito preocupado com a questão cultural. Se uma pessoa vem de uma determinada cultura, seja ela de onde for, o pensamento dela é difícil. Se veio com uma cultura religiosa antiga, por exemplo, do catolicismo, ou então do espiritismo, ou sei lá, de uma outra religião, é muito complicado servir a Cristo, muito complicado.
porque o catolicismo veio de um cristianismo que era troca por favores, tipo penalidade, acender vela, pagar promessa, rezar incessantemente, repetir muito as coisas, né? E para que Deus tivesse piedade. Então é uma troca, né, de humilhação por alguma coisa. Então a pessoa sempre vai querer trocar com Deus alguma coisa. Então as campanhas, isso aí na verdade é um catolicismo reformado. Os verdadeiros católicos são aqueles que quase não existem, né? Que são aqueles que seguem a Bíblia ao risco. E Paulo, ele visitou tanto país, e aí ele falou assim, eu me fiz grego para entender os gregos, eu me fiz judeu para entender o judeu, me fiz romano para entender o romano, me fiz não sei o que para entender não sei quem. E eu comecei a analisar a cultura e eu entrei na mente de algumas culturas assim para entender as mães, os pais, e aí entender como tem a distorção. E aí que eu vejo Paulo aqui nesse lugar, que ele fala assim, exortação à firmeza, em Colossenses, né? Então, lá no verso 6 ele fala assim, como pois recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados nela, abundando em ação de graças. Você percebe uma coisa que lembra do dia da tua conversão, nos dias da tua conversão. A gente começou a igreja que a gente falou uns tempos assim sobre até personagens da Disney, sobre as influências na mente da criança. Minha filha estava falando que ela assistia um seriado quando era pequena, eu não lembro o nome do seriado, e ela foi ver esses dias assim porque ela falou assim, vou pôr para criança porque eu assisti, acho que era bom, aí viu, não era bom. Por quê? Porque está em outra cultura, ela mudou a cultura, para melhor, para Cristo. Então aquilo já ficou meio duvidoso. Então naquele tempo a gente não tinha uma cultura do que podia nos influenciar maleficamente. E hoje nós vemos, né, amadurecemos no Evangelho e no Espírito e vemos que faria mal para a gente. Coisas da vida, né? Entenda, o mundo vai andando e a gente vai se acostumando com as coisas erradas hoje. Se você vê na igreja, né, graças a Deus não na nossa, a promiscuidade está muito forte, né? E o que é que tem? Muito forte também. Eu falei para uma pessoa outro dia assim, começou no que é que tem, né? O que é que tem isso, o que é que tem aquilo, o que é que tem aquilo. Aí ele virou para mim e falou assim, o que é que tem também, né, pastor? Você também está no que é que tem. Eu falei, em quê? Em quê? Eu não estou ligando para quem não quer, né? Quem quer, eu sou muito rigoroso. E mais do que você imagina. Quem não me procura para saber o que é certo ou errado, eu não posso falar, porque não vai aceitar. Eu estou falando para um povo, aquele que está me assistindo, que é o fiel, é um povo diferente. Esse povo está entendendo. Esse povo com certeza é o que liga, é o que pede para orar, para alguma decisão, coisa assim. E começa a enxergar até o que está certo e está errado, né? É o que tem a TV desligada, né? Tendo cuidado, verso 8, para que ninguém vos faça presa sua. Esse verso é o principal. Tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meios de filosofias e vãs sutilezas, segundo as tradições dos homens, segundo o rudimento do mundo e não segundo a Cristo. Isso aí é um verso fundamental. Que ninguém faça presa sua. Como que uma pessoa faz presa sua? Presa, aquele que é pego para a morte, aquele que é dominado, aquele que é misturado na comida. Entendeu? No mundo, Satanás ele entra nas pessoas através de um coração com algum sentimento, que nós já explicamos isso, e ele domina. E ele usa a esposa para destruir o marido. Ele usa o marido para destruir a esposa. Ele usa os pais para destruir os filhos. Ele usa tudo errado. Tudo começa num sentimento. Você já imaginou, vamos dizer, você quando
quando já entrou algum sentimento lá atrás, a consequência disso, vamos dizer, entrou uma raivinha aí porque não foi do teu agrado tal coisa, e a consequência que o Satanás já fez tão terrível. Foi terrível, filho. Então, uma criança que ela cresceu com um sentimento contrário ao seu pai, sua mãe, ele vai ser presa de Satanás, porque através dos pais ele vai ser acabado. Entendeu? Olha, eu vou ler de novo para incorporar o 9, tá? Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo o rudimento do mundo e não segundo a Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, Cristo. E estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade, no qual também estáis circuncidado com a circuncisão, não feita com a mão do despojo do corpo, dos pecados da carne, e sim a circuncisão de Cristo. Sepultado com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vos estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Existem pecados que eu estou lendo essa passagem para ver sobre presa, sobre algumas coisas que é importante. Existem pecados espirituais e pecados carnais. Você pode ser liberto de todos os pecados espirituais, todas as consequências, sim. E as consequências dos pecados que você fez sabendo que era pecado? Você dançou, vai ter que pagar. Por quê? Porque está escrito em Hebreus sobre isso, que a gente vai ter um pagamento dessas coisas, né? Nós vamos sofrer consequências. O pecado da carne, e a gente sofre consequências, mas isso não afeta a nossa salvação, mas ele dá problema. Mas o que eu quero falar sobre a firmeza aqui, a exortação à firmeza, é um negócio meio complicado, né? Quando Cristo morreu por nós, ele riscou a cédula, conforme faz aqui no 14, fala, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e, despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo, foi a morte. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, né? Porque são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos domine no seu belo prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, envolvendo-o em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, na qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas ligaduras, vai crescendo e aumentando de Deus. Se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, porque vos carregam ainda de ordenanças, como viveis nesse mundo, tais como não toques, não proves, não manuseis, e as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos da doutrina dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. O que eu quero falar? Nós estamos crescendo espiritualmente, e antes nós vamos lá atrás, falar sobre culto aos anjos também, cultos diversos aí. Vocês percebem que eu sou uma pessoa que não tenho nenhum tipo de ritual, não gosto de ritualizar nada, porque eu sei que tudo isso é vão.
E o que eu prego é ser corpo, fazer parte de um corpo de Cristo, acima dos quais eu quero que vocês pensem que vocês são superiores a qualquer ritual. E Cristo, ele já veio dizer bem próximo, bem exatamente isso que eu quero te falar, que não adianta você fazer rituais aí e ninguém pregando para você sobre até o ritual de cultos e coisas, celebrações, que isso não leva a Deus. O que leva a Deus é uma busca incessante do teu caráter e da tua limpeza interna, para que isso, o Espírito Santo possa habitar e te guiar. Nós estamos numa quarentena, estamos aprendendo com a quarentena. A quarentena é maravilhosa, porque está ensinando você a não depender de nada, né? E eu acho que você já entendeu sobre isso, né? Que você cresceu muito nessa quarentena, os que querem, os que estão querendo com Cristo. Tem muitas pessoas que deram uma palavra aí, você nem imaginava que ia dar, né? Então, voltando, você está firme no Evangelho? Se você vê em Colossenses, no capítulo 3, fala assim: portanto, se já ressuscitaste em Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que estão na terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então, tem pessoa apavorada aí, o que vai fazer? Pensa no que é de Deus, porque Deus vai te dirigir exatamente no constante a isso, e vai ser bênção. Eu queria que você entendesse sobre libertação. Libertação é não estar preso com ninguém e com nada, com nenhum sentimento. Satanás não pode te segurar. Você é um camarada perfeito que tem muito para viver. Eu queria que todos vocês estivessem num nível muito alto para propagar esse evangelho nas cavernas. Por que nas cavernas? Porque concorda que nós estamos quase no mesmo nível das cavernas, nós não podemos pregar, né? Teve uma pessoa que foi obrigada a ir numa reunião, porque o pai obrigou, e era ceia nessa igreja. E o pastor mandou trocar os cálices numa época de quarentena, você entendeu? E aí a pessoa ficou horrorizada e jogou o cálice no lixo, porque o povo põe um negócio, não, porque quem tem fé não vai pegar nada. Morreram 17 pastores, né? E 34 ou 38 estão infectados aqui em São Caetano. Ou se já passaram, né? Já foram curados. Mas a morte foi muito grande. Por quê? Porque na Bíblia tem um texto falando assim: se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. Mas ele tem um sentinela, certo? Se fosse